Boa noite a todos, então, muito obrigado pelo convite, né? Então, vocês estavam esperando o Décio, eu também estava, lá no banco de reservas, né? Torcendo para entrar como atleta, né? Então, aí o Décio não vem, e disseram, vem o Emmanuel, todo mundo deve ter ficado esperando o Emmanuel, e olha quem vem, o genérico, né? Podia ter vindo o original, né? Mas vamos ver se eu consigo fazer, então, um trabalho, né, em relação a isso, com certeza, né? Porque somos todos instrumentos, então... que Jesus possa servir de mim, a espiritualidade, para passar o que tem que ser passado, né? Então, a gente tem que estar pronto no banco de reservas para substituir, né? Porque a qualquer momento pode ser o nosso, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse título que eu coloquei, na verdade, porque o título original era esse, Neurociência. Mas, como nada é por acaso, né? Eu publiquei recentemente um livro que se chama Consciência Imortal, que justamente propõe um diálogo com a academia, com a universidade, né? Mostrando, então, eu só troquei o termo consciência, espírito por consciência, na verdade, né? Então, que tenta estabelecer esse diálogo. Essa tentativa, ela não é nova, né? Nós sabemos, por exemplo, que está relatado por Lucas em Atos dos Apóstolos, quando Paulo esteve em Atenas, né? Ele fez talvez um dos mais bonitos discursos no Areópago, né? Em Atenas, né? Tentando apresentar o Evangelho para os atenienses, né? Acreditando que na terra de Sócrates e de Platão, os precursores, então, do Evangelho, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, muito bem escrito por Kardec, então, essa questão dos precursores do Espiritismo, na verdade, ele se decepcionou muito, né? Porque não foi bem recebido lá como ele imaginava. Isso porque a Grécia também é a terra do materialismo. Leucipo, Demócrito, Epicuro, os atomistas gregos. Então, estava mais mergulhado naquela época, na época de Tibério, então, mais impregnado pelo materialismo, justamente pela dominação romana que se deu. Mas vamos ver o que a gente pode fazer. Então, essa tentativa, na verdade, ela segue durante muito tempo. Claro que tem momentos, então, que o materialismo ele surge com mais força, tem momentos que não, nessa questão cíclica, mais progressiva, numa espiral de progressão do entendimento, certo? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, assim, a gente sempre ouve falar justamente por predominar esse tipo de paradigma, né, que a consciência, segundo esse modelo, então, o modelo reducionista, é uma secreção do cérebro, uma produção ou um epifenômeno das redes neurais. Então, eu trago a pergunta, será, então, que a consciência depende do cérebro mesmo? Né? A segunda pergunta, a ciência, ela é necessariamente materialista? Porque a gente sabe assim, que a ciência estuda o mundo natural. Então, existe uma armadilha aí conceitual, quando a gente tenta dizer o seguinte, né, que tudo deve ser reduzido à matéria. Então, isso se chama reducionismo ou fisicalismo, ou monismo de substância, monismo materialista. Então, no momento que eu reduzo tudo à matéria, se a consciência é um produto, um epifenômeno da combinação aleatória dos neurônios, destruiu o cérebro, acabou a mente. Certo? Então, isso não pode pertencer ao mundo natural, porque não está na matéria, pertence ao sobrenatural. Como a ciência estuda o mundo natural, sendo esses princípios sobrenaturais, eles são pseudocientíficos. Mas olha só, qual foi o problema? É que a gente partiu de um pressuposto metafísico equivocado, de que o materialismo explica a realidade última. Eu vou procurar mostrar hoje quais são os modelos metafísicos por trás disso, então as bases filosóficas que sustentam essas relações, e a partir disso, então, migrar da filosofia para a parte de evidências científicas, né, desde evidências de estudos de estados alterados de consciência, né, até outros estudos mais adiante, para terminar nas consequências, então, morais, voltando para a filosofia dessa mudança de paradigma. Então, muito bem. Só para ter uma ideia, né, um paradigma não materialista, então, a próxima pergunta era compatível com essa noção de ciência? E EQM, a experiência de quase morte e outros modelos de dissociação entre o cérebro e a mente, eles podem servir, então, de instrumento, né, para medir essas questões? Então, vamos lá, convido vocês todos para essa viagem aí, tá? Para esse entendimento. Então, aí eu coloquei alguns conceitos que são frequentemente negligenciados, né, que simplesmente se passa por cima. Eu já comecei falando um pouquinho sobre ciência, né, que é muito mais confundido também com epistemologia, né, que é o estudo da natureza, do escopo do conhecimento propriamente dito. Então, a gente tem duas escolas epistemológicas, eu vou falar sucintamente sobre isso. Até eu peço, né, que depois que eu me empolgar, né, adoro o microfone. Para não atrapalhar o que vem depois, que me avisem quando faltar uns minutinhos, porque amanhã ainda deram um espacinho para a gente concluir se for necessário. Então, existem duas escolas epistemológicas, né? O racionalismo e o empirismo.
O empirismo sustenta que a verdade ela só pode ser experimentada diretamente através dos sentidos. E o racionalismo, não, diz que é através da razão que a gente chegará à verdade. Muito bem, então a gente sabe que a ciência é um misto das duas escolas, dos dois entendimentos. Mas eu vou dar um exemplo onde existe uma falha em relação a isso. Os nossos sentidos, os sentidos do homem, da pessoa encarnada, do ser humano encarnado, são extremamente rudimentares. A nossa visão, por exemplo, ela só consegue perceber um comprimento de onda entre 400 e 800 nanômetros, que é o espectro eletromagnético da luz visível. Não enxergamos infravermelho, não enxergamos ultravioleta, muito menos radiofrequência, micro-ondas, raios-x, raios cósmicos. Não enxergamos nada. E o outro sistema que a gente usa para detectar ondas, que é o sistema auditivo, nós não conseguimos escutar os infrassons nem os ultrassons. Por exemplo, os cães conseguem escutar ultrassons. Então, nós estamos mergulhados num mundo completamente invisível para os nossos sentidos. Mergulhados no que Platão chamou da caverna. Então, dentro da cripta platônica, ou da caverna de Platão, eu só consigo enxergar uma sombra da realidade, pelos meus sentidos extremamente obtusos. Immanuel Kant, um outro xará, ele diz em Crítica à Razão Pura, que a realidade como ela é, não é como ela se apresenta, porque ela sempre se apresenta através dos nossos filtros sensoriais, que distorcem a partir, então, dessa capacidade, que depende do processamento cerebral. Segundo esse modelo, o cérebro, então, ele é o computador que processa a informação. Ele processa a informação, mas não é o programador. O cérebro ele só segue algoritmos inteligentes de um programador inteligente. Quem é o programador inteligente? É a mente, a alma e o espírito que programa o cérebro. Com os estudos com neuroplasticidade cada vez mais em voga, e estudos funcionais do cérebro, está se verificando cada vez mais o papel da mente como produtora da realidade. E nós vamos ver que existem modelos metafísicos para isso, inclusive defendidos por neurocientistas laureados com o Nobel, por suas importantes descobertas no campo das neurociências. Mas vamos adiante. Então, em relação à substância última, a gente pode, resumidamente, falar o seguinte. A realidade ela pode ser, isso tudo no campo da metafísica, no campo de pressupostos, que podem se tornar, inclusive, ideologia. Então, ela pode ser explicada das seguintes maneiras. O imonismo de substância, então, ou seja, uma única substância vai expressar a realidade. Então, existe o monismo materialista, que diz que tudo pode ser reduzido a partes menores, que se chama de matéria, e que hoje o entendimento sobre o que é matéria mudou muito em relação ao que os atomistas, porque átomo quer dizer indivisível. Eles pensavam que fosse dividir até uma partícula elementar indivisível. A gente sabe que o átomo é divisível, sim. Muito bem, então o monismo de substância é o monismo materialista. A outra visão de mundo é o chamado monismo idealista, defendido por John Nax, que foi um neurocientista australiano, que foi laureado com o Nobel por descobrir como os neurônios se comunicam uns com os outros, as sinapses químicas. Então esse modelo idealista, defendido por ele e por Karl Popper, um dos mais eminentes filósofos da ciência do século XX, nos diz o seguinte, o que existe é a mente. E a mente que molda a realidade. E, aliás, a matéria. Então, o mundo material é uma ilusão da matéria. Isso é um pensamento muito parecido do que os hindus nos trazem, quando eles nos falam de Maya. Que a gente está vendo que é dentro desse mundo material. E o que existe, na verdade, a mente não local, é a mente que está fora do espaço-tempo. Como assim, Isso parece meio estranho, Sim, porque a mente está no eterno presente. A única coisa que existe é o presente. Se eu perguntar aqui agora para vocês, qual é o contrário de morte? O que vocês me diriam? Não é vida, é nascimento. Vida é um instante presente. A vida vai do nascimento à morte, da morte ao renascimento. A vida não cessa, jamais. E ela é constante ciclo de vida e morte, porque está sendo criada e recriada, porque a consciência cósmica está no eterno presente. Essa é uma armadilha do tempo, porque o cérebro físico, a caverna de Platão, nos faz viver na ilusão do espaço-tempo, como se ele existisse de fato. Mas quer ver como isso aí é falacioso, esse raciocínio? Por exemplo, se eu pegar qualquer um de nós aqui, faço uma anestesia geral,
Tá? Hoje, com drogas bem modernas, o Propofol, o Midazolam, etc., perde totalmente a consciência. Aí eu levo essa pessoa inconsciente até o aeroporto e a transporto, depois de várias conexões, troca de aeronave, ela é inconsciente, todo momento eu acordo ela em Tóquio. Para ela vai ser o quê? Ela só abriu e fechou os olhos. Aquilo não passou, porque a percepção de tempo é sempre em primeira pessoa. Eu posso ir mais longe com esse meu experimento. Eu posso pegar uma pessoa e levar até o chamado horizonte de eventos. O que é um horizonte de eventos? É onde eu não enxergo com os telescópios, a partir de agora, que são os chamados buracos negros. Essa região do espaço-tempo, ela tem uma força gravitacional tão grande que nem a luz é capaz de escapar. Por isso, o buraco negro. E a curva, a malha do espaço-tempo se distorce em função dessa força gravitacional. Então, o tempo passa diferente. Então, 1 hora numa região do espaço-tempo como essa, equivale, por exemplo, a 7 anos aqui. Então, veja como a percepção do tempo varia. Se eu fosse transportado para lá agora e ficasse 3 horas lá, equivaleria a 21 anos aqui. Então, a primeira coisa é isso. Até quando a gente fala em perturbação espiritual, depende do que é. Porque a passagem do tempo no mundo espiritual é diferente da passagem de tempo no mundo corpóreo. Porque a nossa passagem do espaço-tempo, ela depende do cérebro físico, que está programada para experimentar aqui a caverna como se fosse a realidade. Tá bem? Então, vamos começar. Então, o que existe mesmo é o interno presente. E esse é o tempo de Deus, que é em espírito, e em espírito deve ser adorado, como disse Jesus. O que quer dizer isso, né? Porque, sendo espírito, ele é imutável e imaterial. Sendo imaterial, não está sujeito às transformações que se operam na matéria. Todo o resto, nós na condição encarnado, nós estamos sujeitos, então, à modificação permanente dessas condições. Quando nos apegamos a tudo que é mutável, ou seja, ao mundo material, nós sofremos com esse apego, porque jamais ficará estável. Enquanto que nós, quando estamos ligados em comunhão com o que é eterno, a gente vive de fato a vida eterna. A vida eterna, então, é para o que nós somos criados, por ter sido feitos à imagem e semelhança da consciência cósmica, ou de Deus. O que é essa imagem e semelhança? A imagem e semelhança é em espírito. Consciência, o modelo. E fomos criados assim, livres e autoconscientes, justamente para conseguirmos perceber a realidade conscientemente, cada vez mais conscientes da realidade. E livres, porque ele não quer ninguém em cativeiro. O pai que manteria um filho em cativeiro, porque Deus, mais do que intelecto, é amor. Então, nesse modelo, a gente viu, existe um outro modelo chamado modelo dualista, em que considera que há 2 substâncias irredutíveis, a matéria e a mente. René Descartes, frequentemente, então, é considerado como quem criou essa divisão da matéria e é condenado por isso. Na verdade, não é bem assim. Essa divisão é muito anterior, data já dos gregos. Ele simplesmente parece que fez essa divisão para proteger a mente dos ataques de uma ciência francamente positivista e materialista que estava crescendo ao redor dele. Como não havia maneira de explicar as relações entre como a mente moveria a matéria, então a mente não move matéria justamente pelos princípios então, físicos daquela época, não serem compatíveis com isso, então se separou as 2 coisas para tentar entender. Então se chama de res cogitans, para a mente e para as coisas do espírito, res extensa para as coisas da matéria. Mas, na verdade, ele falava de uma terceira coisa, que é a mente e espírito, ou seja, o ser humano encarnado, como tal. Então, podemos resumir em 3 modelos para explicar a realidade. Vejam bem, esses modelos são modelos metafísicos. Portanto, eles não são científicos. São teses metafísicas, pressupostos. Em que a gente pode, qualquer um deles, ele faz parte do que? De um sistema de crenças, porque eles não podem ser provados ou refutados. Portanto, não são matéria de ciência, são matéria da filosofia. Certo? Então, quando a gente atrela uma filosofia exclusivista, baseada num modelo materialista, para explicar a realidade última, e a gente diz que a ciência é materialista, nós estamos estamos entrando para uma religião chamada cientificismo.
Ciência não é cientificismo. O cientificismo materialista nos diz, então, que só a ciência pode explicar a realidade, e que a realidade é toda material. Mas ela se baseia já num pressuposto, e não numa verdade, porque não é possível de ser, então, provada ou refutada. Vamos adiante, então, em relação a isso. Então, existe o que a gente chama, que o Karl Popper falou, de materialismo promissório. O que é o materialismo promissório? Ele diz o seguinte, ó, o materialismo não consegue explicar como a mente e o cérebro, como a mente é produzida pelo cérebro, já assumindo que isso como realidade, certo? Então, ela paga uma nota promissória e diz que isso será explicado dentro em breve com o avanço da ciência. De cérebro, essa nota promissória já foi emitida há mais de 300 anos. Não foi paga ainda. Está bem longe disso. Durante a década de 90, o governo Bush nos Estados Unidos investiu muito dinheiro mesmo na pesquisa no cérebro, para tentar encontrar a mente dentro do cérebro. E foi uma frustração. E hoje nós vivemos um outro modelo, nós estamos buscando então a consciência. E só mudando, ampliando o modelo para o modelo que a gente chama de pós-materialista ou espiritualista, é que a gente poderá então chegar então ao entendimento disso. Por quê? Porque a ciência quando ela está, então, ligada ao modelo tão estreito e dogmático, não nos permite, por exemplo, perceber certos fenômenos que não cabem nessa explicação. Então, numa atitude infantil, pueril mesmo, simplesmente nega o fenômeno porque não pode explicar dentro do modelo. Então, tudo que não pode ser explicado no modelo, simplesmente é negado. E isso faz com que haja um prejuízo na publicação de certos trabalhos em revistas revisadas por pares, ou peer review journals, né, que a gente diz. Por que acontece isso? Porque existe um preconceito em relação a tudo que não cabe no modelo materialista. Pelo desconhecimento que isso é apenas, então, um modelo, que se torna ideologia diante dessa crença. Olha o que Popper fala, o que o Eccles, aliás, e Robson fala em relação ao materialismo promissório. Uma superstição sem fundamentação racional. Quanto mais descobrimos sobre o cérebro, mais clara fica a distinção entre os eventos cerebrais e o fenômeno mental. E mais maravilhosos eles se tornam. O materialismo promissório é simplesmente a crença religiosa defendida por dogmáticos, que frequentemente confundem sua religião com sua ciência. E isso é ensinado como verdade para nós, ainda que subliminarmente, como a gente vai ver adiante. John Eccles, como eu falei, ele ganhou o Nobel justamente por trabalhar com questões neurofisiológicas bem básicas, né, como a sinapse, por exemplo, que foi descoberta dele. Por isso é que a gente diz assim, né, que para quem tem fé, o Tomás Aquino dizia, né, para quem tem fé, nenhuma prova é necessária, para quem não tem, nenhuma basta. Né? Por isso é o Deus das lacunas que chama, então sempre vai ver. Justamente por isso, né? Então, porque sempre vai se usar, quem não quer estudar ou descobrir ou ampliar suas noções, simplesmente aceitando alguma coisa, sem examinar com mais cuidado, né? Porque isso tem preço. Qualquer sistema de crenças a gente compra um pacote junto, né? Porque assim, o sistema de crenças materialista, ele carrega junto a ausência do livre-arbítrio, porque tudo se deve à combinação fortuita, ao acaso, randômica da matéria. Então, uma coisa como livre-arbítrio não existe num modelo como esse. Daí, então, advém o chamado determinismo genético-ambiental, que nos diz que somos, então, o fruto da combinação dos nossos genes, e a gente sabe que não é nada disso mais, desde o advento do projeto Genoma, que revelou que, ao invés de 123 mil genes, a nossa espécie tem só pouco mais de 20 mil genes. Em torno de 23 mil genes a nossa espécie. E 95% deles não codificam proteínas, são formados por que a gente chama de introns. São estruturas básicas do DNA não codificadoras de proteína. 5% de 23 mil genes é que fazem todas as proteínas que compõem o nosso corpo. O surgimento, então, da epigenética, justamente que a gente vai ver, e como a consciência pode trabalhar em relação a isso, é que fez uma grande modificação no entendimento dessas coisas. Porque, ao contrário do que se pensava, o núcleo da célula não é o cérebro da célula. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. E quando a gente lê André Luiz, é maravilhoso a maneira como ele trata do mundo celular. Mas vamos adiante. Então, assim, esses pressupostos metafísicos muitas vezes se tornam ideologia, então, né? Esse sistema de crenças, né? É que eu não tenho uma história, que eu relato no livro até, que um homem acreditava
estar morto, dizer para todo mundo que estava morto, né? E todos diziam, né? Não, mas o senhor está vivo, não sei o que lá. Aí até que eles descobriram uma artimanha assim, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó. Mortos sangram? Não, mortos não sangram. Então um deles espetou uma agulha e correu sangue. Aí o cara, ao invés de reconhecer que estava vivo, ele disse simplesmente: vejam só, mortos também sangram. Né? Então, quando a gente está convencido de alguma coisa, gremista não muda para colorado, o ser humano é tribal. Entendeu? Por melhores que sejam as estatísticas, não tem quem faça mudar de lado. Então, se eu sou um materialista arraigado, para quem tem fé, né, nenhuma prova é necessária, para quem não tem, nenhuma basta. Então, a gente não está tentando convencer ninguém, mas que vai fazer o seguinte, ó, a consciência busca. Deus, em nós, nos busca, porque Ele não quer nenhum filho, como não quer nenhum em cativeiro, também não quer que nenhum deixe de receber o amor que Ele preparou para nós. Então Ele vai nos buscar através de diversas ferramentas, daquela linguagem que a gente é capaz de entender. Eu costumo dizer que o Espiritismo, na verdade, é para aqueles que ficaram em recuperação, não entenderam o Evangelho, aí Ele teve que desenhar. Não estava tão claro, então vamos lá. Né? Então, justamente para os orgulhosos, ensoberbados, né? Como eu, por exemplo. Tá? Vamos lá, então. Então, isso é confundido e muitas vezes se diz, eu sou cético. Né? O que é o cético? O ceticismo filosófico é muito diferente do ceticismo ordinário, comum. O ceticismo filosófico se denomina de uma classe de ideias, independente do que elas sejam. Vou dar um exemplo. Imagina um menino soviético, em 1960, que duvidasse dos dogmas ateístas do Estado comunista. Né? Porque daí não era um Estado laico, né? Como o Brasil, por exemplo, era um Estado ateísta. Muito bem, ele estava sendo cético em relação ao sistema de crenças dele, da comunidade. Isso é ceticismo também, justamente. Então o ceticismo não implica em materialismo, são coisas completamente diferentes. Né? Então ele faz parte dos sistemas de crenças e valores. Não tem nenhum problema em ser materialista, desde que se assuma que isso é um sistema de crenças e não a verdade última. Porque não tem como se dizer isso. Tá? E muitas vezes se recorre ao que se chama de falácia ad hominem, que é quando tu não consegue, então, contrabalançar uma ideia num discurso dialético, tu usa de uma retórica para acusar o homem para não ter que defender uma determinada ideia. E isso é frequente nesse meio. Antigamente se queimava livro, né, quando não se gostava, o ato de fé de Barcelona. Né? E o que aconteceu? Foi a maior propaganda para o espiritismo. Né? Aí o orgulho descobriu uma coisa, né? Não, vem cá. Vamos classificar como autoajuda. Aí os orgulhosos não chegam perto da estante. E eu não preciso de ajuda. Né? Então tu ridiculariza uma ideia para afastar os orgulhosos. Então, porque queimar livro atrai. Né? Agora, tu desqualificar ad hominem, né? De homem, aí tu afasta. É sempre esse estratagema, né? Por isso que Jesus recomendou, então, né, a prudência das pombas e a astúcia das serpentes. Né? Não foi à toa. Conhece o homem como ninguém. Né? Então, assim, ó, a ciência, então, é a principal e, acima de tudo, não dogmática ferramenta para aquisição de conhecimento sobre a natureza através da observação, da experimentação e da explanação teórica fenomenológica. A sua metodologia não é sinônimo de materialismo e a ciência não deveria estar comprometida com nenhum sistema de crenças em particular, nem com dogmas, nem com ideologias. Então, essa é a primeira coisa. Nós vamos chegar lá agora, como os modelos podem explicar essa relação entre ciência e cérebro. Por isso foi lançado há pouco tempo um editorial numa revista Explore, que é uma revista revisada por pares, né? Liderado por Mário Borregar, que ele escreveu um livro chamado O Cérebro Espiritual, após a investigação de freiras carmelitas em prece contemplativa, em que ele avaliou funcionalmente o encéfalo dessas freiras e as modificações plásticas trazidas pelo esse processo, então, de meditação, de prece profunda. Ele, então, a Lisa Miller, uma psiquiatra, o Gero Schwartz e outros, então, eminentes biólogos, neurocientistas, físicos, né, o Alexander Moreira Almeida, que é psiquiatra, etc., fizeram esse manifesto, do qual sou signatário. A gente pode assinar esse manifesto argumentando justamente isso que eu estou falando, né? E que a ciência ela pode ir além do materialismo e não ser limitada, então, por algo tão estreito. Mas vamos lá. Isso é tão confuso, às vezes, eu estava falando antes do determinismo genético mental. Olha só como isso é confuso. Se eu digo, então, que a matéria produz a realidade, e que tudo, então, depende do acaso e da combinação fortuita, né? Então, o que eu sou? Fruto dos genes e do ambiente. Se eu nasci num ambiente com genes ruins, uma carga genética ruim, num ambiente ruim, eu não tenho
culpa nem responsabilidade, não tenho responsabilidade. Porque eu sou fruto, então, do acaso. E isso faz com que se tenha essa sensação de falta de responsabilidade. Enquanto quando a gente diz que o livre-arbítrio existe, sim, eu sou responsável pelas minhas atitudes. Então o determinismo genético ambiental, o darwinismo social, ele trouxe um prejuízo enorme para a civilização, por se interpretar mal a natureza, achando que ela é mais competitiva do que na verdade cooperativa. O ser humano só prosperou como espécie pela sua capacidade de cooperação, pois nós somos os mais fortes. Nós não voamos, por exemplo, né? As aves voam, né? Mas nós somos capazes de cooperar quando queremos. Então, essa interpretação excessivamente competitiva também, né, faz com que, então, não exista mais essa noção de responsabilidade. É uma coisa tão maluca assim, ó, que se eu acredito que tudo é o acaso, eu não tenho nenhuma razão para que isso seja verdade. Entendeu? Porque isso é gerado ao acaso, eu não escolho nada. Isso é escolhido pelo cérebro. Pela combinação aleatória dos neurônios no cérebro. Tá? Então, vários dogmas são introduzidos à ciência quando isso acontece. Como esse aqui, por exemplo, num artigo sobre experiência de quase morte. Né? Então, a ciência existe para refutar dogmas. Entretanto, eles são introduzidos quando axiomas científicos não demonstráveis, como o materialismo, por exemplo, é o produtor, que o cérebro produz a mente, são introduzidos artificialmente na nossa ciência. E a gente tem que trabalhar com isso, né? Justamente por isso. Então, esse aí é o livro. Olha só. O título, ele diz assim, o subtítulo, né? Evidências da sobrevivência da consciência a partir de um modelo pós-materialista na compreensão das interações mente-cérebro. É um título pomposo, porque é um livro para a academia, mas que a gente poderia traduzir assim, ó. Espírito imortal. Evidências da sobrevivência da alma a partir de um modelo espiritualista na compreensão das interações entre o corpo e a mente. Mesma coisa. Kardec dizia sempre, os espíritos superiores, na verdade, não Kardec, dizia assim, os termos são vocês que se entendam com eles. Não? Então, para dizer às vezes a mesma coisa, a gente faz uma outra linguagem. Porque a linguagem evolui com o tempo. Então, justamente eu trato sobre essas bases filosóficas que eu estou começando agora, as teorias da mente e os conceitos de vida e morte, como a gente vai ver adiante, a experiência de quase morte, as teorias, então, modernas, como a da física, então, como a mente pode se relacionar com a matéria, nesses modelos, então, matemáticos, refutações ao ateísmo, a mediunidade e outras evidências, então, do funcionamento cerebral independente do funcionamento mental. Porque assim, ó, se a mente é um produto do cérebro, mediunidade é possível nesse modelo? Não. Terminou o cérebro, terminou a alma. Isso é uma secreção, isso é um epifenômeno e não um fenômeno em si mesmo. Então, ele não cabe dentro desse modelo. Por isso que ele é descartado. Com a ampliação do modelo, a gente pode investigar, sim, e deve, mediunidade na academia e na universidade. Vamos adiante. Então, agora, chegando então àquilo que eu falei antes. Olha só como Paulo de Tarso nos fala, no relato de Lucas, em Atos dos Apóstolos, sobre a natureza da consciência cósmica de Deus. Ele nos diz o seguinte, isso é muito bonito. O Senhor dos céus e da terra não habita em templos feitos por homens. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. O seu propósito é que as nações buscassem a Deus e tateando como ele tateou, pois ficou cego em Damasco. E cego ele teve que tatear para a verdade. A verdade buscou ele assim. Talvez viessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós, como Jesus disse, nós somos a vara e ele é a videira. Só sem a presença de Deus na consciência, porque a gente só consegue adquirir isso com a negação de si mesmos, nós somos como folhas secas, vasos vazios. Com a presença dele, nós temos vida, nós produzimos folhas verdes, flores e até frutos, que vão dar vida, porque a vida não cessa nunca. Foi o que Jesus disse quando prometeu na Samária, quando o encontro com a samaritana. Primeiro foi muito estranho aquilo, né? Aquele homem falar com uma mulher desacompanhada, samaritana ainda, né? E ele pediu um pouco de água do poço de Jacó. E ela ofereceu a água, achou estranho aquele papo lá. E ele disse assim, eu posso te oferecer uma água que você nunca mais vai ter sede. A água de uma fonte que jamais seca. Porque ela é eterna, aquilo que a gente conheceu antes, porque ela existe em espírito. E não está sujeita às transformações da matéria. Só que essa água ela tem que ser passada adiante. Porque o amor tem que ir adiante. Senão acontece como aconteceu no Mar Morto, né? O Jordão termina no Mar Morto. E ele é morto porque ele não deságua.
amor não pode ficar parado. Ele tem que seguir o seu curso. E é isso que Deus quer. E isso é o que nos une todos nessa consciência cósmica. Então, por nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele não está não está longe de nenhum de nós, porque a presença dele está em todos. Só que quando nós nos negamos a nós mesmos e nos despersonalizamos, acabamos com os personalismos, aí a manifestação dele se dá. Vou dar um exemplo. Ó. Quando André Luiz se manifestou a primeira vez para Chico, Chico perguntou qual é o seu nome. E ele disse o seguinte: qual é o nome daquele menino que está dormindo do teu lado ali, o teu irmãozinho? É André Luiz. Então eu sou André Luiz. Porque não importa, hoje eu estou Emanuel. Ontem eu fui Paula. Depois eu fui, não fiz mudança de sexo, tá? De encarnação, tá? Na outra eu fui Alberto. Porque eu estou, eu não sou. Porque isso que eu estou hoje, eu estou como instrumento daquele que me guia para servir para alguma coisa. Porque todos fomos criados para ser instrumentos. E não existe, Deus não cria nada de inútil, porque falsa modéstia também é ego grande. A gente tem que saber para o que foi criado. Para nos chamar. A gente está lá. Abigail fala para Paulo, né? Ama, trabalha, espera, e perdoa. É isso que a gente vai esperar ser chamado, porque nós somos instrumentos. E ele vai tocar esse instrumento quando precisar. E aí alguém vai dizer, o que é mais importante? Um microscópio ou um serrote? Microscópio, todo delicado, várias lentes, um microscópio eletrônico, e um serrote simplesinho. Depende, se eu quiser fazer uma mesa, eu vou precisar do serrote. Não tem que invejar através da tarefa do outro. A gente foi feito por uma coisa linda, que é a Opus Dei, né? A obra de Deus. Certo? Então, no mundo é a construção do reino. Cada um na tarefa que cabe a cada um de nós. Então, todos estamos juntos nisso aí. Então, a gente não precisa olhar para a tarefa do outro. A gente tem que cumprir a nossa. É que Jesus ensina na parábola dos talentos. Se eu recebi um talento e se eu enterrar, não adianta nada. Se eu recebi 5 e multiplicar, ou 3, ou 2, não importa. Porque quem é fiel nas pequenas coisas é fiel nas grandes também. Essa é a noção que a gente tem que ter em relação ao que é nos dado e que é nos pedido. Mas vamos adiante. Então, nós temos esses modelos das relações mente-cérebro que dizem, então, o primeiro modelo que eu falei antes é de um cérebro produtor. Então, o chamado menômero epifenomenológico, em que a consciência não existe, é uma ilusão, então. Então, o fenômeno das redes neurais. E o cérebro transmissor, o fenomenalismo. Então, o cérebro como o filtro da consciência. Como assim? A gente pode comparar isso, né, a um aparelho de rádio ou de televisão. Tá? Então, assim, o programa está ali dentro. É quase ingênuo achar que o programa de televisão está dentro do televisor. Mas se eu entortar a antena, agora nem tem mais, né? Aliás, tem TV digital, né? Ou se eu quebrar o teclado do computador, eu destruí o programa? Não. Simplesmente quebrei o transmissor. Por que esse transmissor existe? Para a gente conseguir viver a experiência do espaço-tempo, não enxergando a realidade como ela é. Porque o mundo invisível eu não enxergo. Vou ver, eu enxergo bactérias a olho nu? Não, se eu não tiver um instrumento, radiação sem um contador Geiger. Pasteur foi ridicularizado quando disse que as doenças infecciosas eram causadas por micro-organismos, por germes. Até que Robert Koch viu a primeira bactéria, que depois o nome deu em homenagem ao bacilo de Koch, né, o Mycobacterium tuberculosis foi o nome dele. Ele viu a primeira bactéria, uma espiroqueta. E ele viu no microscópio, que daí tinha instrumento para isso. Eles chamavam os espíritos de Pasteur. Os seres invisíveis que habitam. E esses seres invisíveis, eles são mais abundantes do que nós. E, aliás, numa lição extrema da importância da cooperação de cada instrumento para a economia de todo organismo, vejamos as bactérias. As bactérias são os seres mais simples da natureza. Elas nem núcleo têm. Elas são o que a gente chama de procariotas. As bactérias não têm núcleo. E as bactérias, elas são tão fundamentais que o nosso corpo é inviável sem a presença delas. E são mais abundantes que as células humanas. Com o abuso do uso de antimicrobianos em UTIs, por exemplo, surgiu uma síndrome chamada colite pseudomembranosa, causada por uma bactéria chamada Clostridium difficile. Ela ocorre, ela aproveita então a oportunidade quando as bactérias que nos protegem e que vivem em harmonia, então guiadas pelo inconsciente, ou espírito com E maiúsculo, que é a consciência cósmica,
ela está prejudicada pelo abuso dos antimicrobianos. Então essas bactérias são expulsas por isso e abrem lugar para essa. E pasmem, a única solução para tirar o organismo da morte é o quê? Da morte biológica. Transplante de fezes. Tem que dar bactéria. Por via oral. Deixa morrer, né? Me deixa morrer. Eu não comer cocô, ninguém merece, né? Então... Mas é isso, pessoal, falando brincadeira à parte, porque as bactérias, isso é uma lição da divindade para nós, que mesmo o ser mais rudimentar é importantíssimo. Sem ele não existe a vida complexa como a nossa. Então todos somos instrumentos. Até a biologia nos mostra isso. E outra coisa, nós compartilhamos tudo que existe na realidade. Por quê? Porque, segundo a lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É o princípio da conservação da energia. Então vejam, do surgimento do espaço-tempo, então, desse mundo espaço-temporal, não o mundo eterno de Deus, que está fora do espaço-tempo, porque não está ligado a um cérebro físico, mas a todos que Ele quer. Porque nele movemos, vivemos e existimos, né? Então nós somos os olhos, os braços, as pernas dele. E aliás, ele pode se manifestar de qualquer maneira para nós, né? Ele não se manifestou para Moisés como uma sarça, uma planta, que queimava e que nunca se consumia. Ele pode ter qualquer forma. Mas muito bem, então, do Big Bang, então, do surgimento do espaço-tempo, toda a matéria vem de lá. Então nós somos feitos de poeira de estrelas, de matéria intergaláctica. Todos extraterrestres. E dividimos isso. Isso não perdura. Porque essas estruturas se modificam a todo momento. Porque a vida é movimento, transformação. Destruição e criação. Destruição e criação. Então, imagine o seguinte, a molécula de hemoglobina que está ligada à minha hemácia, agora a minha célula vermelha, que está circulando durante 120 dias por esse corpo aqui, ela habitou outro corpo. E ela foi trazida pelos ventos. E ela existe desde todos os tempos. E foi respirada, quem sabe, por Jesus da Galileia. E está no peito de vocês. No corpo de vocês. Porque é a mesma matéria compartilhada entre todos nós. Porque todos somos um. One mind, uma única mente, e o mesmo corpo dividido. Essa divisão é toda aparente. Então nós evoluímos no sentido de uma consciência fragmentária, egóica, centrada no ego, para uma consciência expandida, cósmica, e que um está no outro. Porque todos somos instrumentos daquele que conhece todas as nossas misérias. Quando a gente vive para o ego, a gente compara, a gente condena, a gente julga e a gente condena. Quando a gente vive na consciência cósmica, a gente só ama. E a gente aceita plenamente. Porque Deus é amor e plena aceitação. Não importa o que a gente tenha feito. Ele sempre vai nos amar e nos aceitar plenamente. Porque Ele já sabe das nossas misérias. E misericórdia é isso. Ele sabe as misérias, mas nos aceita plenamente. Mas e quando eu sofro tanto, onde está a misericórdia de Deus? Alguém pode perguntar para mim, eu vou dizer, ela está em mim, que eu estou a serviço dele e vim aliviar a tua dor. Causada por causa e efeito, mas atenuada pelo amor divino que não pode te ver sofrer e me mandou para te ajudar. Então assim que nós somos, toda vez que ajudamos o outro, nós somos os braços de Deus, as pernas, os olhos, a palavra dele. Desde que negamos a nós mesmos, porque nós já somos mantidos. Quantos trabalham para que a gente esteja vivo? Quantas plantas trabalham por nós? O sol trabalha incessantemente por nós. O irmão Sol, como dizia São Francisco, que tinha essa percepção grande da natureza da consciência cósmica. Quantos trabalham para que eu tenha comida em casa? Etc. Eu só tenho que fazer um pouquinho. E graças a Deus que eu tenho. Porque ele não podia não querer, não precisar de mim, mas Ele quer. Porque Ele quer que eu me sinta útil e crie como Ele cria. Para ser tal como Ele é. Criativo, amoroso, consciente e livre. Porque Ele quer que eu experimente o que Ele experimenta. Qual o presente que eu posso dar para Ele que tem tudo? Ele me fez livre. Então eu posso dar o meu amor espontâneo. Ele não me obrigou a dar esse amor. Ele não me fez cativo. Isso é o que Ele pode fazer por nós. Então nós estamos nessa caverna de Platão. Então tem efeitos, por exemplo, dentro dessa que não podem ser explicados por esse modelo, que basta desse modelo. Como neuroplasticidade, como é que a mente molda o cérebro, e a gente sabe disso, eu vou mostrar alguns exemplos disso. Efeitos psi, Então como é que, se a mente move matéria ou não move, não. A experiência de quase morte, até o efeito placebo, olha. Veja que paradoxo,
A ciência diz que a mente, esse troço não existe, é uma ilusão da matéria. Então, para que placebo nos estudos clínicos? Placebo só é possível se a mente ela molda o cérebro. Senão não tem sentido o efeito placebo. E 20% pelo menos de efeito placebo. Cognitiva, meditação, crianças que lembram de vidas passadas e mediunidade. Nada disso cabe, então, nesse modelo. Vamos adiante. Então, aqui um exemplo extremo de neuroplasticidade. E olha só, isso aí não foi publicado na Caras, nem na Contigo. Com todo respeito, né? Foi publicado no Lancet. The Lancet é uma revista britânica, uma das mais importantes revistas médicas do mundo. Tá? Ela tem um impacto semelhante à Nature e à Science para ciências básicas, para ciências médicas, como o New England Journal of Medicine. São duas revistas muito importantes na medicina. Isso aqui, Half a Brain, né? Que foi então em 2002, ó, foi uma criança que aos 3 anos tinha uma síndrome chamada Rasmussen, em que ela tinha o que era uma encefalite, uma inflamação do encéfalo, em que ela tinha status epiléticos. Ficava o tempo todo em convulsão e iria então perecer, né? Em função disso. Então, foi proposto para a família uma alternativa extremamente arriscada e provavelmente incompatível com a vida, que era fazer uma hemisferectomia, ou seja, tirar o hemisfério cerebral e o hemisfério dominante, o hemisfério esquerdo. Ou seja, esperaria que ela, no mínimo, ficasse, se sobrevivesse, com a afasia de Broca, que é a afasia de compressão, a afasia de Wernicke, a afasia de expressão, hemiplegia, hemiparesia, cega, porque perdeu o lobo occipital, isso dentro das teorias localizacionistas do cérebro. Bom, essa criança sobreviveu e aos 7 anos ela falava 2 idiomas, e turco e holandês ainda. Nossa, né? Então, e ela não tinha uma mínima capacidade do outro lado. O que fez com que isso acontecesse? Porque ela simplesmente usou plasticidade neuronal porque foi estimulada e não se acreditou que o cérebro não podia fazer isso e não. Por quê? Isso tem muito a ver com aquela história que a gente diz, a roupa nova do rei, né? Quando a gente acredita numa coisa, pelo orgulho, a gente acaba não vendo a realidade como ela é. Vocês lembram dessa história, a roupa nova do rei? É aquele rei que queria, então, a roupa, parece isso aí com materialismo, né? Queria a roupa mais bonita. Aí o alfaiate, né? Então, percebendo o orgulho do rei e da corte, ele disse que fez uma roupa de um tecido tão fino, tão belo, que só poderia ser percebido pelos mais cultos e inteligentes. Então o rei, que não queria parecer burro, né? Ele disse que estava peladão lá e achando que estava bem vestido. E a corte da mesma coisa. Se eles estão vendo, eu não sou burro, né? Então todo mundo ficou atrás do rei lá, achando o rei bonito. Foi preciso uma criança, com a sua inocência, olhar, mas o rei está pelado. Para ver o óbvio. É assim que é o materialismo, ele está peladão. Mas a gente não quer parecer burro. Né? E acaba não vendo isso, às vezes não dizendo, para não, se o fulano está dizendo isso, ele deve ter alguma razão, mesmo que não compreenda e que seja totalmente contraintuitivo, como a gente vai ver. Então é isso que acontece, porque segundo Schopenhauer, toda a verdade ela passa por 3 estágios. Primeiro, ela é ridicularizada, os espíritos de Pasteur, né? Ou então assim, por exemplo, tem o dogma, por exemplo, firmamentos. Né? Então, para os ocidentais, o céu não se modificava, era imutável. Então, deixaram de encontrar muitos astros que no Oriente. Então, na época na Pérsia, pré-islâmica, se conseguiu, justamente por acreditar na mutabilidade do céu, se descobriram muito mais estrelas. Justamente por isso. Então, não limitada, então, para essa percepção da realidade. Segundo, então, ela é violentamente hostilizada. Ato de fé de Barcelona, por exemplo. Até que ela é aceita como auto-evidente. Que não tem mais como fugir. Schopenhauer. Vamos lá. Então a mediunidade, por exemplo, está entrando nesse estágio quando a gente consegue vencer aquela primeira barreira e dizer, não é pseudociência. Mas como? Se o cérebro destrói, não tem mais mente. Então como pode isso? Quem disse que a mente é um produto do cérebro? Quando a gente começa a questionar os fundamentos filosóficos, os pressupostos metafísicos por detrás desses sistemas de crenças, investigações como essas conseguem ser publicadas, por exemplo, no PLOS ONE, em que foram avaliados, então, médiuns em transe com exames de ressonância funcional na Universidade da Filadélfia. Você nem precisa nada disso. Olha só isso que eu estou falando para todos aqui, né? Vejam isso. Esse poema de Augusto dos Anjos, ele foi psicografado em 1932, publicado no Parnaso da Lentura, a primeira obra publicada, então, pela mediunidade do Chico. Né? Morava em Pedro Leopoldo,
Imagina, sem acesso à internet, né, pessoal? Como é que podia viver, né, naquela época, sem um smartphone? Então, e olha só o que aconteceu com a antena mediúnica dele. Monteiro Lobato disse, ó, se essas poesias não são do Chico, ele é o maior gênio. A gente sabe que ele é igual mesmo, né? Mas da humanidade, porque ele é capaz de escrever em todos os estilos. Agora, se não é mediunidade. Mas vamos ver aqui, então. Olha só que bonito. 1932. Pedro Leopoldo. Augusto dos Anjos. Assim, a inconsciência prodigiosa, que guarda pequeninas ocorrências de todas as vívidas existências do espírito que sofre, luta e goza. Ela é registradora misteriosa do subjetivismo das essências. Consciência de todas as consciências, fora de toda sensação nervosa. Câmara da memória independente, arquiva tudo rigorosamente, sem massas cerebrais organizadas, que o neurônio oblitera por momentos, mas que é o conjunto dos conhecimentos das nossas vidas estratificadas. Ele fala claramente que a memória não é cerebral. Não que o cérebro não seja importante para a memória. Claro que é, para a memória no espaço-tempo, no cérebro, na vida mediada pelo cérebro, dentro do corpo. Porque o cérebro, o que ele faz? Upload e download. A memória está na nuvem. A memória está na nuvem. A gente faz, ó. Então a gente precisa do hipocampo, giro parahipocampal, giro do símbolo, todo o sistema límbico e outras estruturas relacionadas à amígdala, relacionadas às emoções, para fazer upload e download de memória, da memória que interessa para a vivência atual. Para o aprendizado que a gente tem que fazer e para o instrumento que a gente tem que ser. Mas a nossa capacidade das nossas vidas estratificadas está toda armazenada sob a forma, então, de campo. O que a gente chama de estado quântico, que é colapsado para o campo quântico. Então, e que depende, e ele é colapsado, então, pelo cérebro físico para a experiência que a gente tem que viver aqui dentro da caverna. Quando a gente sai da caverna de Platão e experimenta a realidade como ela é, e não como ela se apresenta para nós, como disse Kant, que eu falei antes, então a gente percebe, então, a gente, num olhar externo. E se a gente estava habituado a operar pelo ego, julgando, condenando e comparando, é isso que a gente vai fazer. Agora, se a gente estava acostumado a estar com ele, negando a si mesmo, amando e aceitando plenamente, é isso que a gente vai sentir também. Tudo no Evangelho. Vamos lá. Então, eu fiz um desenho para dizer, porque isso é tão mágico, é tão pensamento mágico, dizer que o cérebro... Então, professor, como é que o cérebro produz a mente? É assim, ó, pão. Aquela combinação fortuita, porque se eu pego um copo de vidro, né? E jogo, não se preocupe, não vou fazer isso, tá? Se eu jogo no chão, o que vai acontecer? Ele vai se quebrar, certo? Agora, se eu pegar e jogar os cacos, eles vão formar outro caco? Não, precisa dar ação inteligente para um movimento crescente de organização. E a vida é um estágio negentrópico, antrópico, de organização crescente. E os organismos, por exemplo, olha só isso aqui. A gente pegar a bactéria, eu falei que ela é bem simplesinha, né? Pois essas bactérias, algumas delas têm flagelos, que ajudam na condução. Só o motor do flagelo tem 40 peças. Pelo princípio, então, da complexidade irredutível, esse motor não podia surgir peça a peça, mas tudo junto, porque não tem nenhum sentido evolutivo ele surgir peça a peça, uma engrenagem aqui e outra ali. Isso é muito interessante. Vamos adiante, que eu devo estar quase sem tempo já. Então, assim, ó, esse modelo, então, os modelos são tudo pré-paradigmáticos e são compatíveis, de certa forma, com a física clássica, mas perfeitamente compatíveis em que a teoria quântica, em que introduziu explicitamente a mente na matéria. Então, segundo James Dean, filósofo, hoje é entendimento que o universo está mais para um grande pensamento do que para uma máquina. Tudo criação mental, e na verdade o que a gente chama de sólido, não é. Existe na função de onda e na função particular, num princípio chamado de complementariedade. Ou é onda ou é partícula, nunca as duas ao mesmo tempo. E outra, está tudo emaranhado. E a coisa mais interessante, não local, o que é? Está fora do espaço-tempo. Como assim? Porque se estivesse limitado pelo espaço-tempo, a mente, o pensamento, ela só teria um limitante para o deslocamento, que é a velocidade da luz. A gaiola de Faraday impediria da mente se comunicar com a mente. Mas como ela está emaranhada quanticamente, como a mente de Deus, que está em tudo, onisciente, por isso é onipresente, pois nela estamos, movemos e existimos, na verdade a mente está em todos os lugares, porque ela é não local.
Isso explica, por exemplo, se é possível, dentro da revelação espiritista, espíritos chegarem de sistemas galácticos distantes da Terra, se viajassem à velocidade da luz, iam levar muito tempo, no nosso tempo, para chegar aqui, nem ia chegar. Mas eles não viajam na velocidade da luz, viajam não localmente, fora do espaço-tempo. Porque como a gente viu, pela relatividade espaço-temporal, essa noção que a gente tem do mundo subjetivo, ela depende do nosso cérebro físico ligado a essa pseudo-realidade da caverna platônica. Existem outras tantas realidades de acordo com a nossa capacidade de entendimento, em que a gente está sintonizado ou não com elas. A gente precisa viver essa noção agora, essa noção espaço-temporal. Então a mente ela é não local, e ela não está limitada pela velocidade da luz. Então ela está presente ao mesmo tempo em todas as partes. Um exemplo, a gente está tão ligado que às vezes uma mãe, por exemplo, pode estar nos Estados Unidos e o filho na Coreia, o filho sofre um acidente, a mãe sente. Ela viajou, a mente não, é não local, porque está entrelaçado. Isso é muito interessante, porque estamos todos entrelaçados. Acabou o tempo. Então olha só, tudo isso aqui, olha pessoal, acho que eu devo ter aqui, um monte de coisinhas mais. Vai ficar mais legal depois, vai ficar mais legal sobre isso aí e tudo mais. Mas eu não vou atrapalhar o resto do programa em respeito a todos vocês. Espero amanhã a gente poder continuar, então, o próximo capítulo por essa jornada aí. Né? A jornada nas estrelas. Certo? Obrigado, então.